Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias escutamos, ouvimos a palavra do nosso Senhor Jesus. Todos os dias aqui estudamos a mensagem de amor e de esperança, de um Deus que liberta, de um Deus que nos dá a redenção através do sangue de Jesus, nosso amado Senhor e Deus. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho, e hoje finalmente nós vamos falar sobre a Páscoa. Eu convido você então a pegar a palavra de Deus, a Bíblia, em Êxodo capítulo 12. Nós vamos começar a ler alguns textos, alguns versos, e então entender a mensagem da Páscoa. A Páscoa para você e para mim. O que significa Páscoa? Vamos então agora ao capítulo 12 de Êxodo, a partir do verso 1. Estou aqui com a minha Bíblia em mãos e juntos vamos entender e estudar a mensagem de Deus para a gente nesse novo dia. Êxodo capítulo 12, verso 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então aqui Deus dá instruções para que o povo de Israel se preparasse para sair do Egito. E embora existiam muitas coisas práticas que deveriam ser feitas, a preparação com as roupas, alimento, os animais, o cuidado com as crianças, os mais frágeis, os idosos, a primeira coisa que Deus faz, a primeira instrução de Deus para que eles saíssem do Egito tem a ver com a adoração. Aquilo que devemos para com Deus. Sabe, nesse momento Deus está mostrando aquilo que realmente é mais importante. Colocar Deus em primeiro lugar. É uma lição que Jesus dá para a gente, né? Coloque Deus em primeiro lugar e Deus vai dar para você todas as coisas que você precisa. Deus cuidaria do seu povo, tudo ali é seu tempo. Mas a primeira coisa é adorar ao Senhor, reconhecer o nosso Deus libertador. E aqui então ele dá algumas instruções para que eles imolassem o cordeiro pascal, para que eles se preparassem nessa cerimônia, ali mostrando que o cordeiro, que é o nosso símbolo de Jesus, nosso Senhor, e seu sangue tinha uma importância para a salvação das almas das pessoas. E olha só o que o texto bíblico diz no capítulo 12, a partir do verso 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha o que Deus disse aqui pra gente. Deus executaria finalmente juízo sobre todas as divindades, falsas crenças que os egípcios tinham. Deus havia humilhado todos os deuses que eles adoravam, e agora Deus disse que daria então a estocada final sobre todo o povo e os seus deuses. Deus eliminaria os primeiros, os primogênitos da terra do Egito. E aqui o texto bíblico diz então pra gente que Deus executaria juízo. Por que juízo? Porque a justiça de Deus clamava. Deus odeia a opressão. Deus odeia a escravidão. Mesmo entre o povo de Israel havia permissão de Deus para que houvessem escravos, contudo, com regras, com leis, para que esses escravos fossem protegidos e tivessem, então, o poder, vamos dizer assim, de escolha de algumas coisas, de poderem se alimentar, de poderem se vestir. O período de escravidão era determinado. Então não era essa coisa assim de a pessoa ser simplesmente uma ferramenta. Tinha um porquê, tinha uma proteção social. Quando a gente vai para as leis que Deus deu a Moisés, as leis mosaicas, nós vemos que sempre tem um intuito de proteger, sendo as mulheres, os escravos, crianças, órfãos e viúvas, né? Sempre havia proteção. Claro que respeitando o tempo, respeitando a forma com que eles pensavam, né? Tem a questão cultural, tem ali a questão do período da história em que eles viviam. Deus respeita tudo isso, mas os seus princípios estão lá. E a gente consegue enxergar e consegue ver direitinho o cuidado de Deus em todos os detalhes. E Deus, ficou muito claro pela Bíblia, ele odeia essa distinção. Ele odeia essa submissão que torna o ser humano uma ferramenta e não uma pessoa.
E o povo de Israel não deveria ser tratado dessa forma e nem poderia tratar outros também dessa forma. Essa era a regra. Essa era a mão de Deus agindo para proteger o seu povo. Se você é povo do Senhor, se você crê em Jesus, pode ter certeza, a mão de Deus está sobre você para a bênção e não para a maldição. Jesus quer abençoar você. Deus quer fazer com que você seja líder na sua vida. Mas isso depende da sua comunhão com Deus. E o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Contudo, Deus nunca quer que você seja um escravo. Ele quer que você seja livre. Use a sua liberdade, use as suas escolhas para ser realmente livre, não apenas desse mundo, mas livre de todo o pecado, de toda a influência negativa, do mal, para você ir para o céu, para viver para sempre com Jesus. Eu termino então esse pedaço bíblico aqui que a gente está lendo hoje, lendo o capítulo 12, agora no verso 13. Aqui você vai entender o porquê, o significado de Páscoa. Páscoa tem a ver com libertação, a gente sabe disso. Mas qual que é o significado ali da palavra? É aqui nesse verso 13, que a gente descobre o significado da Páscoa. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O povo deveria então preparar os animais, separar o sangue, fazer uma mistura e colocar nas portas, nos umbrais, nas vergas, nos caixilhos, nas vistas das portas, para que então o anjo do Senhor passasse e aquela casa fosse poupada. Se o povo de Israel, se o povo do Senhor cresce em Deus, o anjo passaria e nada aconteceria. Inclusive os egípcios. Nós sabemos que muitos egípcios foram com o povo de Israel. Se eles se curvassem a Deus e permitissem que o sangue estivesse na porta de suas casas, eles seriam salvos. Mas aqueles, e a maioria era egípcia, que não aceitassem a Deus e muito menos fizessem essa cerimônia ou ouvissem a mensagem do Senhor, então o anjo de Deus traria a morte, a pena final contra os seus inimigos. E aqui nós temos uma palavra que eu destaquei para vocês, que está aqui, que é passarei por vós. É isso que significa Páscoa. O significado de Páscoa é passar sobre, onde o povo de Deus se lembra que o anjo de Deus passou sobre o povo dele, o povo do Senhor, e poupou o seu povo. Era o significado do quê? De redenção, de libertação, de Deus agir com misericórdia com seus escolhidos, o seu povo amado. Esse é o significado da Páscoa. Nossa lição até usa a expressão em hebraico, Pessah, e diz mais uma vez para a gente que o significado é passar sobre. É isso que significa Páscoa. É o anjo de Deus nos poupando com misericórdia, Deus agindo para nos proteger desse mundo do pecado, da injustiça, Deus nos salvando. Nós sabemos que espiritualmente Jesus também comemorou a Páscoa naquela sexta-feira antes da sua crucifixão. Jesus, na verdade, comemorou na quinta, sexta-feira ele foi crucificado, no sábado ele descansa e no domingo ele ressuscita. E é isso que significa a Páscoa para a gente que é cristão. Nós sabemos que Jesus comemora a Páscoa, simbolizando então ali a Santa Ceia, nós temos ali o lava-pés, as cerimônias tão importantes que apontam para Jesus, pelo seu sacrifício, pelo que ele faz por nós. Então nós passamos a comemorar essa libertação, não apenas do povo de Israel ali do Egito, mas agora a nossa libertação do Egito espiritual, do pecado. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer o seu dia maravilhoso, que você entenda que Jesus é o seu libertador. Jesus é aquele que te ama de verdade. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos por ser o nosso libertador, te agradecemos pelo que o Senhor Jesus fez por nós, quando Jesus deu a sua vida sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que o seu sangue esteja sobre nós, para que as pragas deste mundo não nos toquem, para que nós possamos ter acesso à árvore da vida e estarmos na presença de Deus para todo o sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, nessa vida é você e Deus. Deixo aqui um abraço para o pessoal ali da Igreja da Vila São Pedro, onde eu estive no sábado, pregando a palavra do Senhor. Espero que você então continue seguindo o caminho do Senhor. Indo à igreja, sendo um devoto de Deus e devolvendo ao Senhor o que pertence a Ele, que é o seu coração, a sua vida. Fique com Deus, fique em paz e nunca se esqueça. Nessa vida é você e Deus. Tchau, tchau.